Hoje a gente começa esse episódio com um coração pulsando diferente. Quem nos acompanha já deve ter percebido que estamos passando por mudança. E uma delas é o nome desse espaço. Estamos mudando o nome. Mas mais do que uma troca de palavras, essa mudança representa o nosso próprio processo de amadurecimento. Começamos o projeto para acolher mães e seguimos com esse propósito, mas sentimos que agora ele se amplia. Queremos continuar sendo voz para a maternidade, mas também queremos ser canal de consciência, escuta e verdade para todas as mulheres. Porque o que nasce com a maternidade, na verdade, é muito mais do que um papel. É um chamado para a transformação. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta teta healer e radiestesista e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Eu acho que quem acompanhou, né, o Papo de Mãe desde o começo consegue ver essa transformação, né? No projeto mesmo, né? A gente começou como live, depois a gente veio como os vídeos aparecendo, né, gravados, para a gente ter maior liberdade. A gente foi mudando as pessoas que foi participando, né? É esse processo de amadurecimento que todas nós passamos. E como falamos no episódio comemorativo, né? Foi um processo individual para cada uma, né? Cada uma que passou aqui, para Flávia, para Bárbara, para Roberta, que frequentemente participa aqui junto com a gente, para Mel, para mim. A gente foi se aprimorando, né? Como pessoas, além de como mães, né? Era esse intuito mesmo da gente dar voz, né? Falar aquilo que a gente sentia da maternidade, as dificuldades que a gente tinha. E também é um processo que, quando a gente fala, a gente se escuta, né? Então, tem alguns episódios que a gente mesmo vai falando, alguém vai trazendo uma percepção diferente, e aquilo vai ressoando, vai fazendo a gente pensar sobre como também a gente faz com a nossa vida, com os nossos filhos, né? Então, esse canal é sim para mãe, para mulheres, mas também é um canal muito importante para a gente, da nossa transformação, do quanto a gente evoluiu, né? Eu falo que é concreto. Se a gente olha desde o comecinho, a gente vai vendo como a gente foi evoluindo, como foi ficando mais leve fazer esse processo, fazer esse projeto, né? Como que foi para você, Mel? Para mim, o projeto começou de uma forma diferente, porque eu entrei no projeto, ele já vinha caminhando. Eu acompanhava ele, mas como ouvinte, como assistente. Então, eu não estava participando ativamente. Mas é claro que durante o processo, a gente vai se aprimorando, porque como você falou, a gente se escuta, e a gente escuta também outras impressões, outras experiências, e dessa forma a gente consegue ir se aprimorando, né, no nosso próprio processo de maternidade. Eu acho que o papel mais importante que a gente tem na nossa vida, dentre todos eles, né, como mulher, como filha, como esposa, como profissional, o de mãe é o mais complexo, porque a gente lida com, com a nossa responsabilidade em relação a gente, mas também em relação a um outro ser humano que ainda está em formação. Então, a gente tem essa responsabilidade porque a gente está formando a mente e as emoções de uma outra pessoa. Então, essa responsabilidade vem com uma carga a mais. E com o nosso amadurecimento, é claro que isso se reflete também na nossa forma de maternar, no nosso relacionamento com os nossos filhos e até mesmo no nosso relacionamento com os nossos maridos. Então, eu acho que esse projeto, ele amadureceu a gente de dentro para fora, né? Então, assim, a gente cresceu e o projeto reflete isso, reflete esse amadurecimento, né? Porque você vê que foi um processo, né? E o projeto veio se transformando. Cada uma das pessoas, né? Cada uma das terapeutas que participaram deram a sua contribuição, também passaram por esse processo e a gente vai só crescendo. E bom para nós, né? É isso, né? A gente
eu vejo que se eu olhar lá para trás, para minha maternidade, eu já trouxe aqui várias vezes isso, né? Eu era aquela mãe que queria fazer tudo, eu tinha que fazer tudo, né? E aquilo foi muito pesado. E ir desconstruindo isso levou um certo tempo, né? E eu acho que hoje a gente tem muita pressa de tudo, né? A gente tem pressa de se curar logo, a gente tem pressa de resolver logo o problema, e a gente esquece um pouquinho de desacelerar, parar, sentir, focar em um caminho, seguir nesse caminho, né? Porque se lá atrás eu tivesse desistido do caminho, eu poderia chegar aqui, mas eu poderia chegar depois. Aonde eu estou hoje, com a consciência que eu tenho hoje. E eu sei que essa consciência só vai aumentar, né? A gente sempre fala que os filhos vêm pra gente reparar aquilo que não foi bom pra gente ressignificar, pra gente acolher uma dor nossa da infância. E é isso, né? Quanto dos nossos filhos, quanto eles carregam de dores nossas, né? O quanto a gente não trabalhou que passou para eles. E eu lembro que isso me dava um desespero assim tremendo, tremendo, tremendo de meu Deus, ela vai passar por tudo que eu passei. E aí entra um pouco a questão da mãe desnecessária, né, que a gente já trouxe aqui, né? A gente tem que entender o processo do filho, tem que orientar o filho, mas a gente tem que deixar ele seguir o caminho dele. O que é uma dificuldade gigantesca, né? Porque a gente querendo evitar dá super mal. Eu vou contar para vocês que semana passada a minha filha resolveu que esse semestre ela quer fazer teatro junto com o jazz. Falei, legal. Na verdade, não falei legal, não, porque eu falei, ai meu Deus, mais uma aula. E aí, como que vai dar conta? Aí meu marido falou assim: ah, deixa, melhor eu lá fazer isso do que ficar na TV, no YouTube. Eu falei, beleza. Ele falou, eu levo, eu busco. Eu falei, então tá, fechou. E aí, para esse segundo semestre, tem um novo espetáculo. E tem audição. A criança tem que ir lá fazer o texto para saber qual papel ela vai ser. Eu já fiquei na pilha, porque a menina ia fazer uma audição, sendo que ela nem tinha feito teatro, sendo que eu nem sabia direito como era, ela não sabia direito como era. Aí eu falei assim, ela vai se frustrar. O que eu fiz? Falei, filha, vai ter audição, que não sei o quê, você quer ir ver? Eu quero ver, mas eu não vou fazer audição? Falei, não, você não vai fazer audição. Ela, mas eu queria. E aí, eu fiquei mortificada, porque eu não gosto de ser julgada, de ser avaliada, de ser testada. Ela falou, não, mãe, mas eu queria. Eu falei, mas não sabia que você queria. Ela, não, mas eu queria. Ela chorou. Então, assim, eu quis evitar uma frustração, só que eu trouxe uma frustração maior ainda para ela. De repente, ela entender que eu achava que ela não seria capaz. Mas e se ela tivesse um talento nato para o teatro? Outra, ia ser uma experiência. Mas eu fiquei com medo. Porque vai todo mundo que faz e todo mundo fica assistindo. Eu fiquei, e eu falei isso para ela. Falei, filha, você me desculpa, porque eu não gosto e eu achei que você não gostava. Eu queria que você não sofresse, mas eu vi que para você é super tranquilo. E aí ela falou, ah, então eu vou para assistir. Mas assim, acabou, né? Cheguei arrasada, porque é isso, eu quis evitar uma dor, só que eu causei uma dor maior nela. E aí eu fui conversando, porque eu falei para ela, eu expliquei isso para ela, mas ainda assim, né? E ela ficou, ela é super cúmplice. Ela, não, mãe, tudo bem, todo mundo comete erros. Ela falou assim pra mim. Eu falei, que bom, né, filha? Eu falei, mas na próxima a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Então, assim, a gente
tenta evitar, e na verdade a gente não evita. A gente causa frustração, que nem eu quis evitar, da mesma forma, só que de uma outra forma. Né? Não é, aí, né, acaba não sendo os outros que fazem ela se sentir frustrada, sou eu. Né? Mas o que mudou? E às vezes ela nem ia se sentir frustrada, para ela ia ser de boa. E eu lá, preocupada. E segurei. Quis controlar. E deu ruim. Quanto das nossas dores a gente acaba projetando nos filhos, né? Eu acho que essa, para mim, também é a parte mais difícil. Quer dizer, é uma das partes mais difíceis, né, da maternidade, que é de soltar, né, deixar o filho viver a vida dele. Na verdade, a gente quer proteger tanto que a gente acaba sufocando, né? Porque a gente de uma certa forma, acaba querendo viver a vida dele, né? Nesse sentido de tanto querer proteger. E isso não é saudável, tanto para a criança como para a gente, né? Porque a gente acaba se frustrando a criança. Aqui em casa, também vira e mexe, tem esses atritos comigo e com a Mirella. Eu não tenho um exemplo concreto agora, mas a gente tem também esses atritos, porque eu também tenho dificuldade em deixar ela solta, né, nesse processo dela, porque a gente quer proteger, né, a gente quer salvar a criança, mas na verdade a gente está querendo nos Salvar curar a das gente. nossas dores, né? A gente quer às vezes salvar a gente lá, criança aqui, né? E eu acho muito engraçado porque as crianças, elas trazem muitas sacadas, né? Então, eu costumo prestar muita atenção no que as meninas falam, assim. Então, esses dias de manhã, a Isadora virou para mim e falou assim: mãe, quando você vai tirar férias? Eu respondi para ela: não sei, filha. Falei: acho que é difícil. Quando eu respondi, eu já fiquei pensando. Eu falei: acho que ela tá trazendo uma mensagem aí para mim que eu tô precisando descansar, precisando desacelerar, né? Então, os filhos, eles trazem esse olhar, né? Eles trazem essa percepção diferente. E a gente tem que estar disposta a ver, né? Mas é ver com coragem, porque a gente vai chegar lá em alguma coisa que foi dolorido, que foi difícil pra gente, como criança, como adolescente, como pessoa. Mas eu acho que vale a pena. E como esse processo, né, de enxergar e de ouvir o que o filho traz para a gente exige essa consciência, por isso que a gente trouxe esse nome, né, de mulheres conscientes, porque ele faz parte desse despertar, não apenas como mãe, mas como mulher, né, como mulher consciente que está atenta a esses sinais que a vida traz, sinais que os nossos filhos trazem para trazer esse novo olhar, né? Então, isso traz consciência, agrega para a gente nesse sentido, de nos desenvolver até como seres humanos, não apenas como mães, né? Então, essa consciência faz toda a diferença, porque ser mãe, vamos dizer que biologicamente é possível para qualquer mulher, né? Mas ser mãe consciente exige um passo a mais, né? Exige que a gente esteja atento, que a gente tenha essa coragem, né? Como você A falou. vontade, né? A vontade. Exatamente, e a vontade. Eu vejo que elas trazem muita essa percepção e elas trazem muito questionamento, né? Então eu vejo que às vezes eu tô pensando alguma coisa, elas trazem algo similar, no mesmo contexto. Então, não sei que um dia eu falei, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Não pode comer isso agora. E elas me viraram com um simples, por que não pode comer isso agora? Parei e fiquei pensando, eu falei, verdade, por quê? Elas não podem comer isso agora. E aí eu fiquei me questionando, eu falei, quem que colocou essas regras? Né? Acho que a Melina estava comendo com a mão. E aí eu peguei e falei assim, filha, não pode comer assim, é feio. Por que eu não posso comer com a mão?
Não, porque não é higiênico, sua mão muitas vezes não tá limpa, né? Aí ela vai, lava a mão, volta e agora? Aí pensei eu, né? Todo mundo fala, né? Que não é higiênico, que não é bonito, mas se ela quiser. Aí vem o nosso medo de ser julgado, né? De não estar educando a criança. Mas eu sempre fico nesses questionamentos. Por quê? Por que tem que ser desse jeito e não pode ser de outro? E aí, muitas vezes, eu me pego pensando que quem disse? Quem disse que não pode? O porquê eu não posso tentar fazer diferente e ver se dá certo? A gente está presa a padrões, né? É o inconsciente coletivo. Quem disse que não pode comer com a mão? Todo mundo. Todo mundo fala. É bonito ver alguém comendo com a mão? Mas se a gente for ver, isso é uma construção nossa, né? Cultural nossa, porque em certos países do É mundo normal. é normal, é bem aceitável comer com a mão em público, no É. restaurante, e é até elegante, né? Vamos dizer assim, comer com a mão. As pessoas aceitam isso normalmente, mas para a gente fica com medo do julgamento, como você falou. E se a minha filha fizer isso em público, o que, que vão pensar? Que eu não eduquei direito? Então, vem todos esses questionamentos e a gente projeta isso na criança, porque não pode e pronto, né? É o a gente colocar na caixinha da obediência, né? A gente sempre quer que o filho seja obediente, né? Mas a que custo é essa obediência? A que custa a obediência que a gente exige deles é a obediência de fato, é a obediência correta. Exatamente. Agora, quando a criança questiona por que não, a gente também se questiona por que não. É? E isso abre outras possibilidades, né? Vamos experimentar alguma vez? Vamos tentar? Pode ser divertido. Então, se a gente se permite, né, passar por esse processo e olhar com um novo olhar, talvez a gente até desconstrua essa imagem de que não pode, por que não? Por que não? É. E eu vejo que nessa questão, para mim era muito porque é, e pronto. Eu acho que eu não era uma criança que questionava muito, entendeu? E o meu marido sempre foi uma criança que questionava. E ele ensinou as meninas a questionarem, entendeu? Então, assim, é questionado. E assim, tem coisa que é porque eu quero e pronto, é porque não dá tempo e pronto, mas tem coisa que realmente faz sentido. Tem coisa que sim precisa fazer isso porque é segurança. Tem coisa que é tão pequena. E ela estava tão feliz ali comendo o negócio. E outra, fruta. Tem fruta que a gente come com a mão. Sim. E a gente questiona, a partir desse momento, a gente começa a questionar os nossos próprios processos de pensamento, as nossas próprias regras, porque não precisa ser necessariamente daquele jeito. A gente aprendeu que era daquele jeito, mas tem coisas que podem ser flexíveis. E a gente se permite abrir, né? Também a partir desse questionamento da criança. E aí a gente fica nessa indecisão, né? Onde ser flexível, onde não ser. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. A gente saber onde dá para a gente ser flexível e onde não dá, né? Segurança, educação, essas coisas não dá para ser flexível, eu acredito. E aí o que dá para ser flexível eu questiono mais, me pergunto mais, mas eu divido. Eu pergunto pro meu marido, eu viu? Elas estão querendo, estão questionando isso. O que você acha? Aí ele dá a opinião dele, aí eu dou a minha, aí a gente entra numa discussão para saber o que é melhor. Porque é muito pesado só a mãe decidir. É pesado e
E carrega também essa questão da culpa, né? Como você falou. Porque se alguma coisa não dá certo, foi você que decidiu, né? Sim. E aí tem essa cobrança, né? Que recai sobre a mãe. Agora, quando os dois tomam essa decisão em conjunto, eu acho que a responsabilidade de ser partilhada é uma grande sacada. E dá para ter, eu acho que dá para também chegar num equilíbrio mais fácil, porque você pode ter um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, e aí com essa discussão a gente chega num consenso maior, né? Pesando Seja melhor bom os para prós e todos, contras. né? Que seja bom para Exatamente. todos. Para a mãe, para o pai, para os filhos. E assim, eu já sou indecisa de natureza. Sim, sou muito indecisa. Então, assim, com a maternidade, é essa responsabilidade maior, né? Essa indecisão. Tem hora que não cabe. Mãe, às vezes, já fica em dúvida, né? Eu que já sou indecisa para certas coisas, é muito difícil, porque uma parte minha acha bom, outra parte minha acha que também é bom de outro jeito. E aí eu não consigo chegar em um consenso, porque os dois vão ter partes boas e partes ruins, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu divido e também tem uma parte que eu paro, respiro e falo, mas o que você quer mesmo? Porque tem coisa que eu sou decidida, mas tem coisa que eu fico muito na dúvida. Então eu faço esse exercício de respirar, pensar, tá, mas se eu ficar quietinho, o que eu gosto mesmo? O que eu quero mesmo? O que para mim vai ser melhor? Então eu faço esse exercício porque assim, é puxado, né, gente? Sou de Gêmeos, então você imagina a indecisão. E a maternidade, ela aumenta, né, essa indecisão por conta dessa responsabilidade em decidir pelo outro. Claro, a gente sabe que a gente faz o melhor que a gente pode, né? O melhor que a gente consegue no momento. Mas ainda assim vem a indecisão, né? A maternidade traz à tona toda essa insegurança que a gente já tinha e não tinha sido resolvida, né? Então, é isso que é importante de ter consciência para conseguir lidar com isso de uma forma melhor, de uma forma mais sábia, porque a gente está respondendo não só pela gente, a gente está respondendo pela criança e até pela família, né? Então, isso aumenta, né, como você falou, aumenta, né, o grau de responsabilidade, porque Sim. agora não é só sobre a gente, né? O que não tinha sido resolvido antes vai ter que ser resolvido. E aí entra outra questão, né? Também, com 2 filhos, com mais de 2 filhos. Porque o que deu certo para uma, às vezes não dá certo para outra. Então, para uma você sentar, falar, explicar, ótimo. Para outra, não dá. Precisa Uma de mais idade recursos, né? diferente, outra percepção diferente. Então, assim, é um estar em constante mudança, né? Uma amiga uma vez falou que a maternidade é igual videogame. Cada fase vai ficando mais difícil. É isso, né? Quando você fala assim, nossa, eu lembro muito quando as meninas eram pequenas. Nossa, peguei o jeito. Agora já sei. Vinha alguma coisa e bagunçava tudo. E eu, extremamente controladora, para mim aquela mudança era muito, muito ruim, né? Então, a gente tem que ir aprendendo a viver no flow, né? A gente quer planejar muito. Acho que uma das principais coisas que a maternidade ensina é que a gente não tem controle de nada, né? Que nem outro dia acordei e falei, nossa, vou fazer isso, isso, isso. O que aconteceu? Deu 5 minutos acordar as duas. Queria ficar puta? Queria ficar puta. Porque não ia conseguir. Mas falei assim, tá bom, vou ficar aqui com elas. Que isso? Elas queriam ficar comigo, elas acordaram cedo para ficar comigo. Então, assim, tem que fazer. Ou eu choro, esperneio e grito, reclamo, ou eu aproveito, né? Mas o quanto foi difícil para eu chegar aqui.
A gente às vezes não dá conta, né, desse processo que a gente passou. Se a gente for olhar lá atrás, né, o quanto de desespero que a gente já passou por cada fase, né, desde trazer a criança do hospital para casa. Eu lembro quando eu trouxe a Mirella, e eu olhei para ela e eu pensei, nossa, no hospital tinha enfermeira, tinha todo mundo ali me assistindo, né? E agora eu tô sozinha. Eu tenho que cuidar, né? Tenho que aprender a dar banho, né? Amamentar sozinha, tudo. Então aquilo já me deu uma sensação de medo, que eu pensei, será que eu vou dar conta? E a partir daí foi aumentando a complexidade, né? Porque, né, vai exigindo cada vez mais da gente recursos mentais, recursos emocionais, principalmente, né? Então a complexidade só aumenta. E o quanto que a gente já caminhou, o quanto que já deu certo, mas a gente tem essa tendência de olhar mais para a nossa dificuldade do momento do que para todo o processo que a gente passou. Mas se a gente olhar desde lá do comecinho, puxa, quanto que a gente evoluiu como ser humano, né? Como mulher e como mãe. Então é todo esse processo que torna a gente cada vez mais consciente, né? E o que eu ia falar é assim, às vezes exige um recurso que a gente não tem, né? E a gente aprende a ter esse recurso, a gente desenvolve esse recurso para fornecer para os nossos filhos, né? Para dar o que ele está precisando ali, né? Só que eu acho que aí que um pouco a maternidade, às vezes, a gente perde a mão. Porque às vezes a gente doa tanto, né? É legal a gente desenvolver isso, trabalhar na gente para oferecer para o filho. Mas esse movimento não pode ser só em função do filho. Tem que ser para a gente. A gente desenvolve para a gente para fornecer algo para os filhos. Então, é legal isso. Eu não sabia fazer isso. Aprendi, por exemplo. Tem gente que casa não sabendo cozinhar. E vai, aprende, tem uma alimentação equilibrada para o filho. Tá, mas e para ela? Né? Às vezes o filho é esse start para a gente acordar. Mas não pode ser só o filho essa motivação. Ele pode ser o start, mas a gente também tem que se dar esse start, se dar esse despertar para algo que é importante para a gente. Eu passei por esse processo. Por muito tempo, eu achava que, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu tinha que viver para minha filha. Então, eu me doava completamente para ela, vivia em função dela, dos cursos que ela fazia, das necessidades dela, de tudo. E chegou num momento que isso começou a me causar um desconforto emocional tão grande, porque eu comecei a me sentir vazia de objetivos, vazia de mim mesma. Eu comecei a sentir falta de mim, porque eu estava me doando tanto que eu não estava mais vivendo para mim. E aí eu percebi que era a hora de eu dar um passo para trás e começar a olhar mesmo para mim, para as minhas necessidades, né? Voltar a me desenvolver e fazer cursos e a crescer, né? Voltar a atuar profissionalmente, porque eu tinha parado tudo isso para viver em função da minha filha. E eu acho que nesse ponto, desse excesso que eu vivi, não foi saudável para mim nem para ela, porque nesse ponto a gente acaba colocando as nossas expectativas, né, e frustrações em cima da criança. Então é pesado para a gente e é pesado para o filho também. Então esse equilíbrio é a chave. Agora, como encontrar esse equilíbrio é um processo, né? É um processo e exige esse despertar, essa consciência. E na verdade, esse excesso também seu, né, pode ter sido baseado no medo, né? No medo de não dar conta, do medo de não saber o que fazer, né? O meu foi diferente, né? Porque eu não parei de trabalhar. Eu entendi que eu parar de trabalhar ia desandar tudo, então eu não parei. Fiquei a licença maternidade e voltei.
Só que o meu maternar era muito mais servir. Então, deixar tudo certo, tudo pronto, tudo arrumado, tudo perfeito. Então, era um excesso também, né? Assim como o seu desse cuidar, desse maternar, o meu era um maternar diferente. Era um maternar de servir no trabalho mesmo, fazendo as coisas, deixando tudo em ordem, tendo essa rotina extremamente regrada. Então, era pesado, era sobrecarregado. A minha maternidade, ela era sobrecarregada. Foi assim que eu entendi ela no começo. E aí, como sempre, né, vem a mudança, vem outro filho, e aí você vê que não tem mais onde você se sobrecarregar, filha. Ou você vai pedir ajuda ou vai desabar, né? E foi o que aconteceu, né? Que aí eu só pude pedir ajuda quando eu desabei, porque aí eu tinha um motivo, né, para pedir ajuda. Não podia. Uma mãe que se sobrecarrega, ela dificilmente pede ajuda. Ela é super suficiente, ela dá conta de tudo, mas ela não pede ajuda. E para ela mostrar que tá ruim para ela, que não tá bom, que o caminho que ela percorreu não foi certo, para mim, e eu acho que para a maioria, é adoecendo. Que aí é uma desculpa aceitável. Porque a gente não quer parecer frágil, né? Porque a gente sabe que o papel de mãe é difícil para todas, né? Então, se a gente diz que, nossa, tá difícil, né? Eu tô com essa dificuldade, a gente tem medo de passar a impressão de que a gente está, de uma certa forma, reclamando ou até fazendo um corpo mole. Então, assim, não está dando conta, né? Sabendo que é difícil. Então, a gente acaba se sobrecarregando, porque a gente fala, é difícil mesmo. E nesse processo, a gente acaba adoecendo. Por quê? Porque se torna tão pesado que a gente acaba não aguentando, né? E aí que vem esse despertar, né? Porque aí outras pessoas veem, puxa, tá difícil mesmo, né? E estando doente, você tem uma desculpa plausível, né? Para você parar e falar assim, puxa, tá difícil e eu estou precisando de ajuda. Sim. Só que isso não é só da mãe, né? É da mulher. Muito da mulher tá ligado a o valor dela tá ligado ao quanto ela faz, ao quanto ela se esforça, né? Tem gente que nem doente para. E aí às vezes reclama do marido que não é cuidadoso, da mãe que não sei o quê. Mas e ela? Ela é cuidadosa com ela? Porque às vezes a gente nem abre espaço para o outro participar. Eu vivi isso também na pele. Eu queria dar conta de tudo, eu queria me mostrar também né, que eu era super, que eu era a Mulher Maravilha, né? E aí, assim, meu marido queria participar, trocar fralda, dar banho, e eu pensava, não, eu dou conta, eu faço, né? Sou eu, esse é o meu papel. Por que que é o meu papel? Ele Quem também quer disse que é participar. o seu? Ele Quem também disse fez a exatamente? criança, né? Você não fez sozinha. Exatamente. E ele queria participar e eu não estava deixando. Ele queria também ter esse espaço, ter essa conexão. Porque a gente tem essa conexão também enquanto a gente está enquanto a gente está grávida, e é mais difícil para o homem ter essa conexão, porque a gente tem dentro do nosso corpo, então a gente conversa com o bebê. Claro que o marido pode conversar também, sim, mas é diferente a relação, né? Diferente, né? Porque eu acho que homem é muito visual, palpável, né? Material. E para eles, aquela criança ali, ele não vê, né? Vê na ultrassom, mas eu acho que é diferente. A gente está ali sentindo a criança mexer, ele também pode pôr a mão, mas é diferente a percepção, né, desse pai. E eu acho que muitas mulheres, e eu fiz isso,
a gente impede um pouco os maridos de exercerem a função deles de pai. Eu também fiz isso na minha primeira filha. E na minha segunda filha, como eu tive a depressão, quem assumiu a maioria dos cuidados com a mais nova, com a Melina, foi ele. Porque aí eu comecei a me cuidar, né? Eu ia para terapia, minha terapia, no começo era 2 horas e meia. Você imagina, 2 horas e meia. E às vezes ele mandava mensagem, ela quer mamar? Aí quando eu chegava, eu já estava de banho tomado, já estava tudo pronto. As duas que ele fazia com a mais velha também. Então, assim, a gente, muitas vezes, mães, querendo que mostrar que dá conta, mostrando que é suficiente, a gente impede os maridos de exercerem a função de pai e depois lá a gente reclama. Que não ajuda, que não faz nada, que foi isso com a mais velha. Aí quando eu engravidei, eu falei, não, agora você tem que fazer. A mais velha dormia com ele? Não dormia. E do nada eu quis que dormisse. E vai dormir. O caos foi instalado, o caos. E dormiu? Não. E aí, o que aconteceu? A mais nova teve uma época que só dormia com ele. E para mim foi o caos. Como a minha filha não dorme comigo? Como que ela só dorme com o pai? Não existia isso para mim. Que era como se eu estivesse sendo substituída. Como se eu E não aí fosse. toca bem naquela nossa dor, né? De não ser suficiente, de não ser, né? De não ser boa, Aí mãe. vem a vozinha e fala assim, tá vendo? Foi se cuidar. Menina gosta mais do pai. Né? E aquilo ali vai virando uma montanha. Então, assim, é importante a gente dar esse espaço para o pai ser pai. Se a gente não dá esse espaço, se a gente faz tudo, a gente sempre vai fazer tudo. Só que a gente cansa de fazer tudo, né? Porque a gente acha que também tem que ser do nosso jeito, né? Era o que E eu a ia gente falar não agora. quer dar a liberdade para que eles façam também do jeito deles, né? E aí a gente vem com crítica, mas não é assim, mas tem que ser. Puxa, ele também sabe, ele também tem noção. Por que tem que ser do nosso jeito? Então a gente também tem que abrir esse espaço para ter essa liberdade, né? Para a criança também aprender jeitos diferentes, né? De cuidado. E isso é enriquecedor também para a criança. A gente dá esse passo atrás e permitir que o outro também se expresse da forma dele. E aí sobra, né, tempo pra gente quando a gente divide. Que, né, quando a gente faz tudo, não sobra. E aí, quando a gente passa a incluir esse pai, claro, a gente sabe que existe pai que não quer participar, quer fazer só o básico, só o que lhe cabe, né? Mas eu vejo essa mudança dos homens sendo mais participativos na paternidade, né? Então, acho que é importante a gente valorizar isso. E aí, aqui, meu marido fala assim, sou eu que, por exemplo, sou eu que vou pôr para dormir? Ele, então é do meu jeito. Então dá boa noite para elas, que eu vou pôr para dormir do meu jeito. Então, assim, se é ele, é o jeito dele. Se sou eu, é o meu jeito. Entende? E isso para mim foi muito difícil. Então, para mim era difícil, assim, ter essa divisão. E ele foi trazendo para mim também, aos poucos, né? Ele falava, mas lá na minha casa, por exemplo, a minha mãe cuidava a gente de dia, de noite, quando meu pai chegava do trabalho, era ele que ficava. Então, ele foi trazendo essas percepções diferentes, né? Porque em casa era tudo a minha mãe. Então, o que eu aprendi que era tudo a minha mãe? Em casa Tudo também. a mãe. Então, assim, ele trazendo essa percepção diferente, foi trazendo também uma leveza para mim, de tem importância eu colocá-las para dormir toda noite. Tem noite que ele fala,
Você coloca hoje, porque eu preciso adiantar umas coisas do trabalho, ou preciso fazer tal coisa. Coloco. Mas aí eu também falo, então é do meu jeito. Então você entra, dá boa noite, sai que agora é do meu jeito. Porque assim, tinha muito isso que você falou. Eu queria que fosse que ele fizesse, mas tinha que ser do meu jeito. Do meu jeito não funcionava para ele. E aí a gente impede eles de descobrirem o jeito deles, que às vezes é melhor que o nosso. Muita coisa que ele fez, depois eu falei assim, meu, é realmente melhor fazer isso. É quando a gente abre para aceitar, né, fica mais fácil. Só que é essa dificuldade, a gente precisa ir aos poucos. Então, quem vai ter filho agora, já aproveita, já deixa o marido, né, participar dessa rotina, porque vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais enriquecedor para a família como um todo, né? Não só para a criança, não só para você, não só para o marido, mas para a família, como ver esse conceito de família, né? Não, e o bom é que cada vez mais homens estão se propondo a participar mais da família. Eles também querem ter esse papel, eles querem ocupar esse lugar também. Aquele homem antigo que chegava e já queria, chegava em casa e queria encontrar a mesa pronta e a comida feita só para ele comer e depois ir para a televisão, tem cada vez menos espaço hoje na sociedade, né? Porque os Graças a homens Deus, querem participar mais, né? né? E aí entra a barreira de que, né, a mulher não deixa participar, porque na família dela nunca foi assim. É uma desconstrução para ter uma nova construção, né? Para criar uma nova estrutura. Mas primeiro a gente precisa se abrir para essa nova perspectiva, né? Se abrir para enxergar as coisas de uma outra forma. Porque existem novas formas, existem formas mais leves da gente ser mãe, né? Muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando pelas nossas crenças. Então não precisa ser dolorido, não precisa ser difícil. Pode ser mais leve. E você sabe que é engraçado, né? A Melina, frequentemente ela me pergunta: Mãe, é muito difícil ser mãe? Eu não, filha. Se você pedir ajuda, não é difícil. Aí dá um tempo. Mãe, é muito difícil ser mãe? Não, filha. Não é. Tem vez que é cansativo, mas não é muito difícil. Se a gente divide. Se, ó, você não vê que o papai ajuda a mamãe, mamãe ajuda o papai. Então, assim, você vê como esse inconsciente coletivo já vem com as crianças. Ela tem 6 anos. E ela me pergunta isso desde os 5. De que é difícil, de que é pesado, de que é sofrido, né? Aí, o meu papel é mostrar para ela que não é. Que é possível ser leve. É possível, mas assim, tem dia que é cansativo. Mas tem dia que é cansativo por quê? Porque eu também estou cansada de outras coisas, não só da maternidade. Eu também estou cansada porque, como a Isadora me perguntou, quando eu tiro férias? Exato. Então, assim, não é só a maternidade, mas o que acontece? Muitas vezes a gente desconta na criança, né? A gente tem que desenvolver esses recursos emocionais para a gente conseguir lidar com as nossas frustrações e com as dificuldades do dia a dia, porque não é alguma coisa extraordinária. É difícil? Sim, em alguns momentos é, mas conforme a gente vai desenvolvendo esses recursos, vai ficando cada vez mais fácil. Exige da gente emocionalmente? Exige sim, né? Então, assim, tem um trabalho, mas é possível ser mais leve, não precisa ser exaustivo. Sim. E aí, às vezes, eu já falo para elas, gente, olha, eu tô cansada hoje, tô irritada, vamos dar uma segurada, né? Porque assim, não dá. E elas estão numa fase que uma começa a provocar a outra, aí a outra começa a provocar a outra, aí acaba com uma chorando, uma brigando. Olha, e aí eu falo, gente, vamos dar uma segurada que hoje eu não tô bem, não. Hoje eu tô cansada, eu tô estressada. Então,
E aí o pai entra também, né? Nesses momentos quando ele tá presente, quando ele tá aqui. Mas se não, é na base da conversa, né? Porque tem dia que a gente não tá bem mesmo, né? Ué, graças a Deus não somos perfeitos. Temos dias ruins, dias bons, dias ótimos, dias mais ou menos. Né? Só que em Tem- todos eles a gente é mãe, né? Não dá pra falar, hoje não vou ser mãe. Desculpa, esse papel eu vou deixar aqui guardadinho, porque hoje não dá, não tô na vibe de ser mãe. Não tem, né? esse não dá para tirar férias, né? Esse não dá. Esse não tá. Ele tá grudadinho ali na gente, né? E, e é muito legal isso. Sim, foram muitos processos, mas agradeço cada um deles que elas trouxeram, que elas trazem, porque é esse portal de transformação, a maternidade, né? E Exatamente. É exatamente esse portal de transformação que faz a gente ter cada vez mais consciência, não só como mães, mas também como mulheres. Então, é a partir desse portal que a gente vem falando nesse novo canal, né? De ter essa consciência, de trazer essa maternidade com consciência, porque é isso que vai tornar a maternidade mais fácil. sim, e a gente também está ensinando as nossas filhas, nós que temos meninas, né, principalmente, a ter consciência, né, a valorizar que elas são mulheres, né, porque a gente está ensinando sobre maternidade, está ensinando, mas a gente também está ensinando sobre ser pessoa, a pessoa que elas vão ser, né? E isso a gente se baseia muito em pai e mãe. Sim, a gente traz aquilo que a gente aprendeu para elas, né? Mas assim como o papel dos pais mudou, o papel das mães também mudou bastante, né? Então a gente também tem essa construção, essa desconstrução do que a gente viu as nossas mães fazerem e de como a gente está fazendo também, porque mudou muito, né? A gente traz agora essa responsabilidade de trabalhar, de ter o filho, de cuidar da maternidade, de cuidar da casa, né, e de cuidar da gente também, né? Então, são todos esses papéis que estão interconectados e a gente tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, se a gente não dividir isso com alguém, realmente fica muito pesado, né? Para quem é mãe solo, realmente é mais difícil, né? Porque aí não tem com quem dividir. Mas aí acaba também trazendo outras pessoas da família, né? Como mães, avós, né? E outras pessoas, né, próximas para ter alguma ajuda, porque é necessário algum apoio. A mulher sozinha dá conta, realmente é mais difícil, né? É pesado, né? Eu acho pesado. Porque hoje eu vejo que era insano eu querer dar conta de tudo, fazer tudo, né? Porque é, pesava muito, né? Pesava muito essa vontade de dar conta, de ser perfeita. E pra quê? E Pra para quê? quem também, né? Porque a perfeição, a sua perfeição é diferente da perfeição de outra Da pessoa, né? percepção de outra pessoa, exatamente. Né? E o perfeito, ele não evolui, né? Se ele é perfeito, ele não precisa. Ele não aprende, ele tá sempre certo, né? Então é uma grande ilusão a gente buscar ser essa mãe perfeita. Porque a tua visão de maternidade perfeita talvez seja diferente da visão de mãe perfeita que a sua filha tem, né? Exatamente. É a expectativa e a realidade, né? É o que Jung chamou do imago da mãe. Para ela, é uma mãe totalmente. Pode ser uma mãe parecida comigo, pode ser uma mãe totalmente diferente. Só que às vezes eu nunca vou atingir essa expectativa dela. Exatamente. Então não Porque existe não tá, eu perfeição, não né? sei, nem ela sabe direito, né?
o que ela quer de mãe perfeita, o que ela idealiza de mãe. Ela sabe, uma atitude eu gostei, uma eu não gostei, né? Só que eu vou atender toda a expectativa dela? Não, muitas vezes eu vou frustrar. E faz parte do processo também de amadurecimento dos filhos, isso, né? Filhos, exatamente. A gente teve os nossos, tá caminhando com os nossos. Eles estão ajudando a gente a resolver. Eles vão ter os deles. A gente pode orientar ali, mas a resolução, quando eles forem adultos, vai ser deles. O que eles vão fazer com esse limão? Uma limonada? Ou só ficar chorando que é um limão? Exatamente. Se a gente dá essa oportunidade da criança participar com a gente nesse processo de crescimento, a criança também vai amadurecer e vai saber que ela pode convidar os filhos dela, quando ela for adulta, a também participar desse processo. É uma construção que passa, né, para as próximas gerações. Exatamente. E eu acho que é isso, né? A proposta desse nome é ir além, né? A gente já fez vários papos de mãe aqui, falando sobre que mãe não é pessoa, mãe é uma função. A gente fala sobre autocuidado, sobre a gente ter o nosso prazer, o nosso tempo. Então, a gente já vinha caminhando para isso, né? Para mudar o nome, sem largar a maternidade, né? Porque a maternidade é essa mistura louca de amor, de cansaço, de frustração, de raiva, de todas essas emoções lindas e também as emoções complicadas, tudo embolado, né? E esse é o grande intuito, a gente se reconhecer como mulher, né? Porque quando a gente alimenta a mulher, a mãe fica super bem, né? Não tem como a gente ter uma árvore linda, frutífera, se a gente não cuidar dela, não cuidar da raiz, não magoar, né? O mesmo acontece com a gente. Então, essa mudança é muito importante para a gente, mas também é uma mudança importante para o projeto, né? Para a gente trazer essas abordagens que a gente já estava trazendo, mas aprofundar mais nisso. Vai continuar tendo conteúdo de educação, que também é importante para a gente, a participação da Roberta, outras especialistas que a gente achar importante trazer, mas aqui a gente quer falar com mulheres, além de mães. Exatamente, porque quando a gente se transforma em mãe, a gente não deixa de ser a mulher que a gente era, mas a gente agrega um novo papel. E a partir desse momento, não dá para voltar atrás para quem a gente era, mas a gente pode resgatar a nossa essência nesse novo papel. Então, sem esquecer quem a gente era, a gente traz isso, essa essência para esse novo papel, mas agora com consciência. Né? Então, é esse o intuito desse novo projeto, desse novo canal. Se esse espaço mudou de nome, é porque nós também mudamos. Nós crescemos, nos olhamos e nos escutamos. Nós entendemos que o nosso caminho não é só sobre maternidade, é sobre cuidar da mulher por trás da mãe. E que esse novo ciclo nos permita seguir trazendo reflexões, escutas e encontros verdadeiros. O nome mudou, mas a alma do projeto segue intacta e mais viva do que nunca. Então, muito obrigada por caminhar com a gente até aqui e por seguir com a gente nessa nova fase. E eu convido você para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.